Sejam bem-vindos todos aqueles que gostam de mirtilo, e aqui quem fala é o Eric. E como eu havia prometido no último vídeo, dessa vez eu vim aqui gravar o meu canteiro de 9 horas, né? Esse jardim aqui é muito especial pra mim, gente. Eu amo muito esse jardim e eu cuido dele com muito carinho. E o resultado é sempre muitas flores, né? Apesar de, no dia da gravação, né, tá ventando bastante e tá um pouco frio, ainda assim eu fui presenteado com bastante flores, né? E eu tô vindo aqui compartilhar elas com vocês, né? Atualmente, pessoal, a gente tem estado aqui na época do verão, né? Então o clima tem estado ideal para o cultivo da 11 horas, né? Ou seja, tem estado bem quente, aquele clima até que meio abafado, sabe? Hoje, em particular, deu uma leve esfriada. E, gente, eu sei que vai ser um pouco difícil de vocês acreditarem, mas hoje o jardim não está tão florido, sabe? Aqui, como vocês podem ver nesse take que eu gravei, dá pra ver o canteiro de 9 horas pink com meio amareladinho, mas na verdade esse jardim tem mais variedades de 9 horas. Na verdade, eu faço aqui o meu jardim de coleção de 9 horas, né? Porque cada uma dessas cores de 9 horas tem uma história por trás. Eu vou contar pra vocês em outros vídeos sobre cada uma das variações e como eu consegui elas. Mas galera, para vocês não se esquecerem, por favor, deixa um like e, se possível, um comentário sobre o que vocês estão achando do vídeo. O feedback de vocês é muito importante para que eu consiga trazer dicas melhores sobre a flor da 9 horas. Beleza? Então vamos lá. Como eu havia dito, essa época tem feito muito calor e tem sido normal dias bem quentes e até espaçados de chuvas aqui em São Paulo. Porém, eu não tenho molhado as plantas todos os dias, porque a 9 horas ela é uma planta que tem uma característica de ser suculenta. Ou seja, ela não gosta de um excesso de água constante no solo, né? Então eu tenho molhado ela dia sim e dia não. E isso tem feito com que as flores tenham nascido com maior vigor, assim. Elas têm nascido maiores. E se você segue com uma certa periodicidade essas regas, elas percebem. As plantas elas percebem quando você vai mantendo uma certa rotina de irrigação. E elas vão respondendo muito bem aqui no jardim. Sem dúvida nenhuma, pessoal, eu afirmo que o melhor horário para você regar a 9 horas é junto com o raiar do sol. Se você é o tipo de pessoa que gosta muito de levantar de manhã, você é o tipo de pessoa perfeita para ter um jardim de 9 horas. Porque se você molha essa planta antes dela abrir as flores, quando os botões dela estiverem bem fechadinhos, você consegue irrigar elas e isso dá uma força muito grande para elas passarem o dia bem hidratadas. E se você molhar de noite, você até pode ter um bom resultado, mas você tem que tomar cuidado, porque se você sempre molhar de noite, você pode estimular com que apareçam caracóis no jardim. Tipo, eles gostam de fazer as baguncinhas deles durante a noite. E se eles encontram o solo molhado, para eles é muito mais fácil. Então, o ideal é que você espere o dia amanhecer para você molhar às 9 horas. Assim, você vai evitar com que esses animais eles ataquem as raízes das 9 horas. E eu garanto que as flores vão ficar maravilhosas. Como é possível perceber nesse vídeo, você vai ver que existem outras plantas no meio das minhas 9 horas, né? Mas não são exatamente plantas ornamentais. São plantas que nascem espontâneas no jardim. E, sendo sincero, elas não são esteticamente tão agradáveis iguais são as 9 horas. Mas eu percebo que no meu jardim elas são importantes.
Porque quando você tem essas plantinhas nativas, né, que são aqui do Brasil mesmo, tipo, dá pra ver, se você prestar atenção, tem a planta que faz o chá de quebra-pedra, tem um manjericão selvagem ali, tipo, essas plantas têm um propósito para estarem aí, sabe? Tipo, claro, eu não deixo com que cresçam demais, mas eu deixo algumas delas nascerem entre as minhas plantas de 9 horas. E eu sempre tomo muito cuidado para que elas não sufoquem, ou seja, que elas cresçam por cima e impeçam o crescimento, né? Mas eu deixo com que nasçam essas plantas porque isso vai fazer com que forme uma biologia no seu jardim. Eu sei que é doido falar isso, mas o jardim é um ecossistema, entende? Então ali tem muitos pequenos animais que, se você só tem uma espécie de planta, fica mais fácil com que dê uma praga maluca assim nas suas 9 horas. Por exemplo, pode dar um surto gigantesco de um caramujo, um surto gigantesco de conchonilha, um surto gigantesco de fungo. E quando você tem algumas plantinhas misturadas no meio, como que você cria um micro-universo? Isso faz com que todas as plantas que estejam ali fiquem mais saudáveis. Mas claro, é importante com que você faça um controle disso. Não deixa virar uma selva, uma floresta. O jardim ele precisa de bastante cuidado e bastante atenção, para que ele fique sempre bonito, assim como a gente gosta. Para mim, em particular, eu não sou muito a favor de pesticidas químicos, sabe? Eu sinto que você pode sim usar produtos químicos para matar pragas, mas isso não deve ser uma coisa constante, sabe? Se o seu jardim tá sofrendo com uma praga, o que será que o seu jardim tá querendo dizer para você? Será que ele não tá indicando que existe um desequilíbrio ali? Que aquele animal tá conseguindo se reproduzir de forma desenfreada e que ninguém consegue controlar ele, ou seja, ele não tem predadores? Vocês sabiam que um dos predadores mais vorazes do jardim são predadores que são muito apreciados por nós, como as joaninhas, por exemplo? Se você já teve problema com pulgões, você com certeza já deve ter visto joaninhas por perto, porque as joaninhas, elas se alimentam dos pulgões. Então, se você tá tendo um monte de pulgão nas suas plantas, mas você não tá vendo joaninhas, isso significa que o ambiente tá com um desequilíbrio. E quando você aplica um pesticida, o pesticida, ele não tem discriminação. Ele vai matar o pulgão e também vai matar a joaninha. Só que, bem, isso impede que o ciclo de renovação da natureza ocorra, né? Porque só vai ter joaninha se você tem pulgão. Então primeiro vão vir os pulgões e depois vão vir as joaninhas. Mas o que acontece se os pulgões são grandes demais e estão devorando tudo muito mais rápido do que está acontecendo de aparecerem joaninhas? Bem, aí significa que talvez seja um momento para você usar um pesticida quando as coisas saíram muito do controle. Mas se você plantar outras plantinhas no seu jardim, talvez os pulgões não prefiram comer essa plantinha ao invés da sua plantinha ornamental que você está cultivando ali. Pessoal, é uma coisa a se pensar. Tudo tem o seu momento certo para ser feito no jardim. E nós, como jardineiros, precisamos estar ali e observando tudo o que acontece. Porque é tudo um efeito cascata. A natureza está completamente conectada. E a gente observa a harmonia sendo o resultado do nosso hobby, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham desfrutado de passar esse tempinho aqui comigo no meu jardim. Se vocês gostaram do vídeo, considerem deixar um like, se inscrever no canal. Se vocês tiverem um comentário, comentem abaixo, troquem experiências, isso é importante.
E pessoal, desculpa pelos erros de português, viu? Eu chamei a planta de 11 horas, é 9 horas, tá? Eu fico meio enrolado falando aqui, mas eu agradeço muito pelo carinho de vocês, tá bom? Tchau, tchau.